3 dias. Nenhum a mais, nenhum a menos. E isso não foi coincidência. Havia uma razão inscrita nas Escrituras muito antes de acontecer. Uma razão que muda tudo o que você pensa sobre a ressurreição. Há algo que a maioria das pessoas nunca parou para perguntar. Não por falta de fé, mas talvez por excesso de costume. A ressurreição de Jesus Cristo é celebrada todo ano, cantada em hinos, pregada em púlpitos, repetida em orações, e ainda assim, uma pergunta simples permanece sem resposta na vida de muitos crentes. Por que 3 dias? Por que não 2? Por que não 7? Por que aquele número específico, naquele momento específico, naquele sepulcro específico? Que a resposta, minha querida alma, não está escondida. Ela está impressa nas Escrituras desde os primeiros livros da Bíblia, esperando ser descoberta por quem tem olhos dispostos a enxergar o que Deus quis dizer com cada detalhe que colocou na sua palavra. Charles Spurgeon, o maior pregador que o mundo evangélico já conheceu, disse certa vez que a Bíblia não contém palavras desnecessárias. Cada detalhe, cada número, cada nome, cada data, tudo carrega o peso da eternidade. E quando Spurgeon pregava sobre a ressurreição, ele não a tratava como um evento isolado. Ele a via como o cumprimento de uma promessa que Deus havia tecido ao longo de séculos, fio por fio, profecia por profecia, tipo por tipo, sombra por sombra. Para Spurgeon, ignorar os detalhes da palavra era como receber uma carta de amor e ler apenas o primeiro parágrafo. Era desperdiçar a riqueza que estava ali, esperando por olhos atentos, por corações dispostos, por almas com fome de mais do que a superfície. Então vamos ler a carta inteira hoje. Vamos sentar diante do texto sagrado com reverência e curiosidade, porque o que as Escrituras revelam sobre esses 3 dias não é apenas um dado histórico, é uma mensagem que Deus preparou para a sua alma, minha querida alma, desde antes da fundação do mundo. Uma mensagem que tem o poder de transformar a maneira como você vê o sofrimento, a espera, os momentos em que parece que tudo parou e Deus ficou em silêncio. O profeta Jonas foi engolido por um grande peixe. Isso você provavelmente já sabe. Mas o que talvez você nunca tenha considerado com profundidade é o que Jesus disse sobre esse episódio. Em Mateus 12:40, o próprio Senhor declarou: porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus não escolheu essa comparação ao acaso. Ele estava apontando para uma estrutura que Deus havia construído séculos antes para revelar o que aconteceria com o Messias. Jonas desceu ao fundo do mar e voltou. Jesus desceu ao coração da terra e voltou. O número 3 não é decorativo. É a assinatura de Deus sobre o cumprimento de uma promessa que jamais poderia ser quebrada. Pense nisso por um momento. Jonas estava no ventre do peixe, num lugar de escuridão total, onde nenhuma luz chegava, onde não havia como escapar com as próprias forças. E ainda assim, no 3º dia, ele saiu vivo. Aquele peixe enorme, que poderia tê-lo destruído, tornou-se apenas o veículo pelo qual Deus o devolveu ao mundo. O que parecia uma prisão era, na verdade, um túnel em direção ao propósito de Deus. Jesus estava nos dizendo, com aquele sinal de Jonas: o meu sepulcro vai parecer o fim, mas vai ser apenas o começo de algo que o mundo nunca havia visto. Mas vamos mais fundo ainda, porque os 3 dias têm raízes ainda mais antigas na história de Israel. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o monte onde deveria sacrificar o seu filho Isaque. E naquele mesmo dia, Deus proveu o carneiro, o sacrifício substituto. Você consegue enxergar a sombra? Isaque carregando a lenha para o seu próprio sacrifício, assim como Jesus carregou a cruz. E no 3º dia, a morte recuou, e o filho que deveria morrer voltou ao pai vivo. Em Gênesis 22, Abraão recebeu Isaque de volta, como em figura da ressurreição, como nos diz a carta aos Hebreus no capítulo 11. O 3º dia não começou no Calvário. Ele estava sendo escrito muito antes, nas areias do deserto, nas mãos trêmulas de um pai que não entendia tudo, mas confiava em quem entendia. E Oséias,
Esse profeta menor que fala com voz maior do que muitos percebem, disse algo extraordinário no capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias nos revigorará, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Séculos antes de Cristo nascer, o Espírito Santo já havia depositado naquelas linhas a promessa da ressurreição no terceiro dia. A Bíblia não improvisa, ela antecipa, ela revela, ela cumpre. E cada vez que o povo de Israel lia aquela profecia, Deus estava silenciosamente preparando corações para reconhecerem o Messias quando ele chegasse, não com poder militar, não com coroa de ouro, mas saindo de um sepulcro vazio num domingo de manhã. Porque o plano de Deus nunca foi um plano de improviso. Não foi como se o Pai olhasse para a situação no Calvário e precisasse encontrar uma solução de última hora. Cada detalhe foi determinado na eternidade. Pedro deixa isso claro em Atos 2:23, quando diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Determinado, presciência. Essas palavras não deixam espaço para acidente. Elas falam de um Deus que sabe, que planeja e que cumpre, até o último detalhe, até o último dia. Minha querida alma, o que isso significa para você hoje? Significa que você não segue uma religião construída sobre tradições humanas. Você segue um Deus que planejou cada detalhe da sua redenção antes mesmo que você existisse. Os 3 dias não foram acidentais. Foram o cumprimento de um plano eterno, costurado através de gerações, através de sofrimento, através de profecia, culminando naquele sepulcro vazio numa manhã de domingo. E se Deus foi tão preciso com os detalhes da ressurreição do seu Filho, o que isso nos diz sobre os detalhes da nossa própria vida? Que nada está fora do seu controle, que os dias difíceis têm um número, que o sepulcro onde suas esperanças parecem estar enterradas hoje não é o fim da história. O terceiro dia chega, e quando chega, tudo muda. Se você quer aprofundar ainda mais essa intimidade com o Deus que planeja cada detalhe da sua vida, eu quero te apresentar o nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo. São 21 dias de encontro real com Deus. Não religiosidade, não rotina vazia, mas presença verdadeira, transformação real. E se este vídeo está falando com a sua alma hoje, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas mensagens. Deus tem preparado palavras para você aqui, mas há uma camada dessa história que muita gente nunca alcança. Não porque seja difícil de entender, mas porque exige que a gente pare, que respire fundo, que olhe para o texto com mais cuidado do que a pressa do cotidiano normalmente permite. Porque os 3 dias não são apenas um número profético cumprido no Calvário. Eles revelam algo sobre o caráter de Deus que transforma completamente a maneira como a gente enfrenta os próprios sepulcros da vida. E quanto mais você entende o que esses 3 dias significam nas Escrituras, mais difícil se torna permanecer em desespero diante das circunstâncias que parecem irreversíveis. Vamos falar sobre o que aconteceu durante esses 3 dias. Não só do lado de fora do sepulcro, com as pedras, os soldados romanos, os selos quebrados, mas do lado de dentro, porque a Bíblia não fica em silêncio sobre isso. Em 1 Pedro 3:18-20, o apóstolo escreve algo que muitos leem sem perceber o peso real daquelas palavras. Porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos apresentar a Deus. Foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Vivificado no Espírito, pregou aos espíritos em prisão. Aqueles 3 dias não foram dias de ausência, foram dias de atividade soberana, num plano que ultrapassa completamente o que os olhos humanos conseguem ver ou a mente humana consegue calcular. Isso nos diz uma coisa muito importante sobre como Deus age. Quando o céu parece fechado para você, quando a oração sobe e nenhuma resposta visível desce, quando tudo ao redor aponta para a derrota, Deus não está parado. Ele está agindo em dimensões que a sua vista simplesmente não alcança. O sepulcro estava selado, os soldados estavam de guarda,
Os discípulos estavam escondidos atrás de portas fechadas, paralisados pelo medo. Ninguém via nada acontecer. E ainda assim, dentro daquele sepulcro, dentro daqueles 3 dias, o plano eterno de Deus estava se cumprindo com uma precisão que a eternidade inteira ainda vai contemplar com reverência e admiração profunda. E tem algo mais nesse período que precisa ser dito com clareza. O número 3 nas Escrituras carrega o peso da completude divina. É o número da Trindade. É o número da plenitude. Quando Deus age em 3, Ele está dizendo: isso é completo. Isso é suficiente. Isso é o que eu determinei. 3 dias de criação para que a terra produzisse vida vegetal em Gênesis. 3 dias de jornada para Abraão chegar ao monte do sacrifício. 3 dias de Esther em jejum antes de se apresentar ao rei, com a vida de um povo inteiro na balança. 3 dias de Jonas no ventre do peixe. 3 dias até que José, depois de preso injustamente, recebesse a revelação que mudaria o destino de uma nação inteira. Em Gênesis 40:13, o copeiro ouve de José: daqui a 3 dias o faraó levantará a tua cabeça. 3 dias e a virada chegou. Minha querida alma, percebe o padrão? Deus usa 3 dias para marcar transições, para separar o antes do depois, para indicar que o que veio antes, a prisão, o ventre do peixe, o jejum, o monte do sacrifício, estava terminando e algo novo estava prestes a começar. Os 3 dias não são um período de espera passiva, são um período de preparação ativa, de movimento invisível, de Deus trabalhando nos bastidores do que a fé ainda não consegue ver. São um intervalo sagrado entre a promessa e o cumprimento. E quem compreende isso, passa a olhar para os próprios períodos de espera com olhos completamente diferentes. Não como punição, mas como posicionamento para algo maior. Porque talvez você esteja vivendo um segundo dia agora. O momento em que Jesus já foi crucificado na sua situação, a perda aconteceu, o diagnóstico chegou, o relacionamento terminou, o emprego foi embora, o sonho parece morto e enterrado. E o 3º dia ainda não veio. E a dúvida sussurra no silêncio da madrugada: será que vem? Será que Deus ainda está aqui? Será que fui esquecida no meio dessa dor? Será que o plano mudou? Não mudou. Deus nunca age de forma fortuita. Cada detalhe da sua soberania está sendo tecido com fios que os seus olhos ainda não conseguem ver. Em Eclesiastes 3:11, Salomão diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Formoso no seu tempo, não no nosso tempo, não no tempo que a ansiedade pede e a impaciência exige, mas no tempo que a sabedoria soberana de Deus determinou desde a eternidade, antes que você existisse, antes que o problema surgisse, antes que o medo se instalasse no seu coração. E aqui está o que a ressurreição prova, além de qualquer argumento humano. Deus é fiel aos seus próprios planos. Se ele prometeu que o Messias ressuscitaria no 3º dia e ressuscitou, então ele é fiel o suficiente para cumprir cada promessa que fez também para a sua vida. Romanos 8:32. Não deixa espaço para dúvida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele entregou o que tinha de mais precioso por você, será que vai parar no meio do caminho? Será que vai abandonar a obra que tanto custou? Os 3 dias nos ensinam que Deus não tem pressa, mas também não tem atraso. Ele chega exatamente quando prometeu, nem cedo demais para que a fé seja exercitada e fortalecida através da espera, nem tarde demais para que a esperança não seja esmagada pelo peso do tempo. No tempo certo, no 3º dia, e quando ele age, não há pedra que resista, não há selo que segure, não há soldado que impeça. O mesmo Deus que fez o sol parar para Josué, que abriu o mar vermelho para Moisés, que fechou a boca dos leões para Daniel. Esse mesmo Deus está no controle do seu 3º dia também. Deixa essa verdade pousar na sua alma hoje. Não como uma informação teológica para enriquecer um debate numa roda de amigos, mas como um remédio verdadeiro para a sua fé.
Porque é exatamente disso que você precisa quando os dias parecem longos e o silêncio de Deus parece pesado demais para carregar. A certeza de que Ele age, mesmo quando não se vê nada acontecer. A certeza de que o plano não mudou. A certeza de que o terceiro dia está marcado. E nada no céu, na terra ou debaixo da terra vai impedi-lo de chegar no momento exato que Deus determinou. E se os 3 dias revelam o caráter de Deus, a sua fidelidade, a sua soberania, a sua precisão absoluta, eles também revelam algo igualmente importante sobre o inimigo. Porque Satanás sabia das profecias. Ele conhecia as Escrituras. Ele havia estado no céu, havia ouvido a voz de Deus, havia visto a glória do Altíssimo de perto antes de sua queda. E ainda assim, no Calvário, ele cometeu o erro mais catastrófico de toda a história do universo. O erro que nenhuma inteligência demoníaca conseguiu prever, porque a sabedoria de Deus ultrapassa toda a sabedoria criada. Paulo nos diz isso em 1 Coríntios 2:8, com uma frase que deveria parar qualquer coração que a leia com atenção verdadeira. Se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Os príncipes deste século, os poderes das trevas, não compreenderam o plano de Deus. Eles viram a crucificação como uma vitória definitiva. Eles viram o sepulcro como o ponto final da história. E foi exatamente esse erro de cálculo que selou a própria derrota deles para sempre. O que parecia ser a eliminação do Filho de Deus era, na verdade, o ato culminante do plano de redenção que Deus havia preparado antes da criação do mundo, antes que o próprio Satanás existisse. Pense na ironia disso por um momento. Satanás usou Judas para entregar Jesus, usou os líderes religiosos para acusá-lo, usou Pilatos para condená-lo, usou os soldados para crucificá-lo, usou a pedra e o selo para tentar aprisioná-lo. E em cada um desses passos, ele achava que estava vencendo, que estava destruindo o plano de Deus com as próprias mãos do mal. Mas em cada um desses passos, ele estava apenas cumprindo o roteiro que Deus havia escrito na eternidade antes do tempo. O diabo foi o instrumento involuntário da sua própria derrota irreversível. E no terceiro dia, quando a pedra rolou, quando o sepulcro ficou vazio, quando os anjos declararam, "Ele não está aqui", ressuscitou. O inimigo entendeu, tarde demais, o que havia acontecido. Tarde demais para mudar qualquer coisa. Isso tem uma implicação direta e urgente para a sua vida. O inimigo mente. Ele é chamado de pai da mentira em João 8:44. Não porque mente às vezes, mas porque é a própria fonte e natureza da mentira. E uma das mentiras favoritas que ele sussurra nas orelhas dos filhos de Deus é exatamente esta: o que está te destruindo agora é o fim da história. Olha para aquela situação. Não tem saída. Olha para aquela perda. Não tem conserto. Olha para aquele pecado. Não tem perdão. Olha para aquele sepulcro. Não tem ressurreição. E enquanto você acredita nessa mentira, o inimigo sorri, porque a paralisia da fé é exatamente o que ele quer produzir no seu coração. Mas Jesus ressuscitou. E isso não é apenas um evento histórico para celebrar na Páscoa com flores e músicas. É a prova eterna de que a última palavra nunca pertence ao inimigo. Nunca pertenceu. Nunca vai pertencer. Em Colossenses 2:15, Paulo descreve o que aconteceu na cruz e na ressurreição com uma imagem que tirava o fôlego dos seus leitores do primeiro século. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Despojados, expostos publicamente, vencidos. Isso é o que a ressurreição fez com os poderes das trevas. Não os aniquilou ainda, mas os desarmou completamente. Tirou deles a única arma que tinham poder de usar de forma definitiva: a morte. Minha querida alma, o inimigo pode estar usando circunstâncias contra você agora. Pode estar usando palavras, pessoas, doenças, perdas, decepções acumuladas ao longo de anos que foram deixando marcas fundas na sua alma. E ele pode estar sussurrando com toda a sua persuasão que dessa vez não tem saída, que Deus não vai agir, que o silêncio é abandono, que você foi esquecida. Mas o que ele não consegue apagar é o fato histórico e eterno de que Jesus ressuscitou.
e a ressurreição de Cristo é a garantia permanente da sua. Em 1 Coríntios 15:20, Paulo afirma com toda a autoridade apostólica: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e se tornou as primícias dos que dormem. Primícias. Esse é um termo agrícola carregado de significado profundo. A primícia é a primeira colheita que garante que virão mais. Cristo ressuscitou como a primícia, o que significa que a sua ressurreição é a garantia concreta da nossa. Ele foi o primeiro, não o único. E se você ainda carrega alguma dúvida sobre a realidade histórica da ressurreição, olhe para os testemunhos. Paulo lista em 1 Coríntios 15 as aparições do Cristo ressurreto. A Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ele escreve, ainda estava viva quando compunha aquela carta, disponíveis para confirmar o testemunho pessoalmente a qualquer um que quisesse investigar. 500 pessoas. Não é alucinação coletiva. Não é mitologia religiosa construída décadas depois. É testemunho histórico de homens e mulheres que viram Jesus ressurreto com os próprios olhos. E muitos deles pagaram com a vida por essa declaração sem jamais retratar uma única palavra. Ninguém morre por uma mentira que sabe ser mentira. Os discípulos que fugiram na noite da prisão, que se esconderam atrás de portas fechadas, que negaram conhecer Jesus, esses mesmos homens, depois da ressurreição, foram para as ruas de Jerusalém proclamando publicamente que ele havia ressuscitado. Foram presos, apedrejados, crucificados, decapitados, exilados, e nenhum deles voltou atrás. O que transforma um covarde num mártir? Uma única coisa: a certeza inabalável de ter visto o ressurreto com os próprios olhos e de saber no fundo da alma que aquilo era real. Isso é o que o terceiro dia fez. Não apenas ressuscitou um corpo, ressuscitou corações inteiros, transformou covardia em coragem irreversível, transformou dúvida em convicção que nenhuma perseguição conseguiu apagar. E esse mesmo poder, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que habita em você, se você pertence a Cristo. Romanos 8:11 declara com toda a clareza: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo poder, não uma versão diluída, o mesmo que desfez o sepulcro naquela manhã de domingo. Então, quando o inimigo mostrar para você o sepulcro da sua situação e disser que é o fim, lembre do terceiro dia. Lembre que o poder que desfez aquele sepulcro mora dentro de você e que o Deus que não deixou o seu filho apodrecer na terra não vai deixar você ser consumida pelo que tenta te destruir. Mas há uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Uma pergunta que muitos cristãos carregam no coração, mas raramente verbalizam, talvez por medo de parecer sem fé, talvez por não saber exatamente como formular com palavras. E a pergunta é esta: se a ressurreição já aconteceu, se Cristo já venceu, se o poder do sepulcro já foi quebrado de uma vez para sempre, por que ainda dói tanto? Por que o luto ainda é tão pesado? Por que a espera ainda é tão longa e exaustiva? Por que o terceiro dia parece não chegar para certas situações específicas da minha vida, para certas dores que não cedem, para certos sonhos que continuam enterrados? Essa é uma pergunta legítima. E a Bíblia não foge dela, nem deveria e nem nós deveríamos. Olha o que aconteceu com Maria Madalena naquela manhã registrada em João 20. Um retrato que nenhum escritor humano inventaria, porque é humano demais, real demais, doloroso demais para ser fabricado por uma mente que quisesse criar uma narrativa de triunfo. Maria estava fora do sepulcro, chorando. O sepulcro estava vazio. Os anjos já estavam lá. E então Jesus apareceu, o próprio Cristo ressurreto em corpo glorificado, e ela não o reconheceu. Ela estava tão imersa na dor que olhou para o ressurreto e pensou que era o jardineiro. Senhor, se tu o transportaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela estava pedindo para carregar um corpo morto que nem estava mais lá. A ressurreição tinha acontecido,
e Maria ainda não sabia. O terceiro dia tinha chegado, e ela ainda estava chorando como se fosse o segundo. Isso nos diz algo muito precioso e consolador sobre como Deus trata os que amam e sofrem. Ele não repreendeu Maria, não a corrigiu com frieza teológica, não disse: "Que falta de fé, mulher, eu já ressuscitei, devias estar comemorando." Ele pronunciou o nome dela, apenas isso: Maria. Uma única palavra. O nome dela. E aquele nome, pronunciado por aquela voz que ela havia amado e seguido, foi suficiente para que a realidade da ressurreição entrasse nela de uma forma que nenhuma prova intelectual do mundo teria conseguido produzir. Porque Deus não apenas ressuscita situações, Ele ressuscita pessoas. E às vezes, a forma como Ele anuncia a sua presença não é com trovão e terremoto, mas com a ternura de pronunciar o seu nome no meio do seu choro mais fundo. Minha querida alma, talvez você esteja na posição de Maria hoje, não duvidando da ressurreição em teoria. Você acredita, você sabe que é verdade, você cantou sobre isso num culto semana passada, mas ainda chorando diante do que parece um sepulcro vazio de esperança, de propósito, de alegria, de futuro. E o que a história de Maria nos mostra com clareza absoluta é que o Cristo ressurreto não espera que você esteja com tudo resolvido para aparecer. Ele aparece no meio do choro, no meio da confusão, no meio da manhã em que você não sabe mais o que fazer nem para onde olhar, no meio do jardim vazio onde você foi procurar algo que pensava ter perdido para sempre. E ele pronuncia seu nome, porque há algo na ressurreição que vai além da teologia mais refinada e chega diretamente no cotidiano de quem sofre em silêncio. Paulo entendeu isso de uma forma que nos deixou um dos textos mais poderosos de toda a carta aos Romanos. Em Romanos 6,4, ele escreve: "Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida." Andemos em novidade de vida. Não apenas esperemos por ela em algum dia futuro. Não apenas creiamos nela em abstrato, como uma doutrina que vai na declaração de fé da Igreja. Andemos nela, agora, hoje, nesta semana, neste ano que parece tão pesado quanto o anterior. A ressurreição de Cristo não é apenas uma promessa futura de vida eterna para depois que você morrer. Ela é uma realidade presente que deve transformar concretamente a maneira como você vive hoje. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, esse Espírito opera em você agora, não apenas no dia do juízo final. Ele opera nos seus relacionamentos que pareciam mortos, nos seus pensamentos que precisam ser renovados, na sua disposição de perdoar o que parece humanamente imperdoável, na sua capacidade de amar quem te decepcionou, de forma que deixou cicatriz, na sua força para continuar quando o cansaço parece definitivo e o ânimo parece ter ido embora de vez. E há ainda a dimensão da comunidade que não pode ser ignorada, porque a ressurreição não foi um evento privado, guardado em segredo. Jesus não ressuscitou e ficou sozinho no sepulcro, em silêncio, sem aparecer para ninguém. Ele apareceu. Ele se fez presente repetidas vezes. Ele caminhou com os 2 discípulos a caminho de Emaús, 7 milhas de caminhada, de conversa, de explicação minuciosa das Escrituras, antes que eles o reconhecessem no partir do pão. Lucas 24:32 registra o que eles disseram um ao outro depois daquele momento. Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? A presença do ressurreto produz ardor, produz calor, produz algo dentro da alma que a pessoa reconhece como diferente de tudo que já sentiu antes, como se algo que estava apagado voltasse a arder. E quando você se reúne com outros crentes, quando a igreja se junta em torno da palavra e do partir do pão, o ressurreto ainda caminha nesse meio. Ele prometeu: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles." Mateus 18:20. Não é figura de linguagem poética. É promessa literal do Cristo que venceu a morte e que, portanto, não está limitado por nenhum sepulcro, por nenhuma parede, por nenhuma distância ou circunstância humana que tente contê-lo.
A ressurreição transforma a forma como você vai ao culto, a forma como você ora em particular, a forma como você lê a Bíblia de manhã cedo, a forma como você suporta o sofrimento sem desmoronar, porque em tudo isso você não está lidando com um Deus distante e indiferente. Você está lidando com o ressurreto, com aquele que desceu ao mais fundo e voltou, com aquele que conhece por experiência própria o que é estar no coração da terra e ainda assim ser sustentado pelo Pai. Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em tudo, assim como nós, porém sem pecado. Ele sabe o que é a dor real. Ele sabe o que é o abandono. Ele sabe o que é o silêncio do Pai num momento de agonia extrema. E ainda assim, no terceiro dia, o Pai respondeu: com a ressurreição, com a vida, com a vitória que nenhum poder criado conseguiu impedir de chegar. Essa é a fé que sustenta nos dias escuros. Não uma fé que nega a dor ou finge que tudo está bem quando não está, mas uma fé que sabe que a dor não tem a última palavra, porque o ressurreto já a pronunciou, e ela é vida. Existe ainda uma dimensão dos 3 dias de Jesus no sepulcro que poucos consideram, e talvez seja justamente a mais transformadora de todas, porque aqueles 3 dias não falam apenas sobre Cristo, eles falam sobre nós, falam sobre cada homem e cada mulher que, em algum momento da vida, precisará encarar a realidade inevitável da própria mortalidade. Vivemos numa geração que evita pensar na morte. Procuramos distrações, compromissos, entretenimentos, qualquer coisa que nos permita adiar essa conversa. Mas a Bíblia não foge desse tema. Ela o encara de frente, porque somente quando compreendemos a realidade da morte, podemos compreender plenamente a glória da ressurreição. Hebreus 9:27 declara: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem não foi escrita para produzir medo, mas sobriedade, porque cada ser humano caminha em direção à eternidade. Cada respiração nos aproxima daquele encontro inevitável com Deus. E sem a ressurreição de Cristo, essa verdade seria esmagadora. Paulo compreendia isso profundamente. Por essa razão, ao escrever aos cristãos de Corinto, ele dedicou um capítulo inteiro para defender a realidade da ressurreição. Em 1 Coríntios 15:17, ele afirma algo extraordinário. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Perceba a força dessas palavras. Se Jesus tivesse permanecido morto, o cristianismo inteiro desmoronaria. Não existiria esperança. Não existiria perdão definitivo. Não existiria vida eterna. A cruz, sem a ressurreição, seria apenas a trágica morte de um homem justo. Mas Paulo continua, quase como um grito de triunfo que ecoa através dos séculos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15:20. Cristo ressuscitou. Essa simples declaração mudou a história humana para sempre, porque quando Jesus saiu daquele sepulcro no terceiro dia, ele não saiu sozinho. Ele carregava consigo a garantia da ressurreição futura de todos aqueles que pertencem a ele. Paulo usa uma expressão muito bela. Cristo tornou-se as primícias dos que dormem. As primícias eram os primeiros frutos da colheita oferecidos a Deus em Israel. Elas garantiam que toda a colheita viria depois. Em outras palavras, a ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não terá a palavra final sobre o povo de Deus. Talvez você tenha perdido alguém que amava profundamente. Talvez exista uma cadeira vazia na sua mesa. Talvez exista um nome que ainda faz seus olhos se encherem de lágrimas. Você olha fotografias antigas, relembra conversas, sente saudade, e às vezes a ausência parece quase insuportável. A palavra de Deus não ignora essa dor. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. João 11:35 contém o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. O Filho de Deus sabia que ressuscitaria Lázaro poucos minutos depois. Mesmo assim, chorou. Chorou porque a morte nunca fez parte do plano original de Deus para a humanidade.
Chorou porque conhecia a profundidade da dor humana. Isso significa que suas lágrimas não são sinal de falta de fé. O luto não é incompatível com a esperança cristã. O próprio Salvador chorou. Mas os cristãos choram de maneira diferente. Paulo explica isso em 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Note cuidadosamente. Paulo não diz para não se entristecerem. Ele diz para não se entristecerem como aqueles que não possuem esperança. Porque para o discípulo de Cristo, o túmulo não é um ponto final. É uma vírgula. É uma espera temporária. É um descanso até o grande dia em que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Essa é uma das razões pelas quais Jesus permaneceu exatamente 3 dias no sepulcro. Sua permanência confirmou sua morte real. Ninguém poderia afirmar honestamente que ele apenas desmaiou ou perdeu temporariamente os sentidos. Jesus morreu verdadeiramente. Seu corpo foi colocado numa sepultura verdadeira. Soldados guardaram aquele local. Uma pedra pesada selou a entrada. Mas no 3º dia, o impossível aconteceu. A pedra foi removida não para que Jesus saísse, mas para que o mundo entrasse e visse que ele já não estava ali. Os anjos anunciaram às mulheres: "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Lucas 24, 5-6. Que pergunta extraordinária! Quantas vezes nós também procuramos entre os mortos aquilo que só pode ser encontrado no Deus vivo? Quantas vezes buscamos esperança em lugares vazios, segurança em coisas temporárias, sentido em realidades incapazes de sustentar a alma? O Cristo ressurreto continua fazendo a mesma pergunta hoje. Por que buscas entre os mortos aquele que vive? Minha querida alma, talvez você esteja procurando vida em relacionamentos que já morreram espiritualmente. Talvez esteja buscando paz em posses materiais, reconhecimento humano ou distrações passageiras. Talvez esteja tentando encontrar satisfação em coisas que jamais poderão preencher o vazio que somente Deus pode ocupar. O sepulcro vazio nos chama para uma realidade muito maior. Ele nos convida a viver com os olhos fixos na eternidade. Colossenses 3:1 nos exorta: "Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive." Observe que Paulo fala no tempo presente. Se fostes ressuscitados. Para aquele que crê, a vida eterna não começa apenas após a morte física. Ela já começou. O cristão vive neste mundo, mas pertence a outro reino. Caminha nesta terra, mas possui cidadania celestial. Enfrenta dores reais, mas carrega uma esperança indestrutível. Os 3 dias no sepulcro anunciam exatamente isso. A morte foi derrotada. O pecado foi vencido. O inferno perdeu sua autoridade definitiva. E aqueles que colocam sua confiança em Cristo jamais serão abandonados pelo túmulo. Porque assim como o Pai não deixou seu Filho na sepultura, também não abandonará aqueles que pertencem ao seu Filho. O 3º dia chegou para Jesus. E no tempo determinado por Deus, chegará também para todos os que depositaram sua fé no Salvador ressurreto. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez você tenha percebido algo que muitos passam a vida inteira sem compreender. Jesus não permaneceu 3 dias no sepulcro por acaso. Cada hora, cada detalhe e cada momento fizeram parte do plano perfeito de Deus para revelar ao mundo que a morte não teria a palavra final. O sepulcro ficou vazio. Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, existe esperança para os seus dias difíceis, para as suas lágrimas e para a sua eternidade. Talvez hoje você ainda esteja vivendo o seu 2º dia, cercado por silêncio e incertezas. Não desista. O Deus que ressuscitou seu Filho continua agindo. Obrigado por permanecer conosco até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários. Em qual área da sua vida você está esperando pelo seu 3º dia? Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. E se você deseja restaurar sua comunhão com Deus, conheça o nosso guia,
21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Que o Senhor fortaleça a sua fé até o dia em que toda espera dará lugar à vitória